Olá, boa noite. Estou gravando mais uma live e hoje eu vou ter a participação do meu amigo, que nós vamos então trazermos alguns assuntos importantes, comentarmos também e darmos a nossa opinião e trazer também mais informações aí concernentes aos acontecimentos atuais. E boa noite você que está chegando aí no Instagram, boa noite você que está chegando no YouTube, essa live também vai para o YouTube. E boa noite você que está chegando no Instagram, né? E dependendo do horário também, bom dia, porque vai ficar gravado, aqueles que não têm oportunidade agora vão poder assistir a live que vai ficar gravado, ok? Então estou ajustando o som aqui. Enquanto eu assisto. Pessoal, como é que tá o som? Beleza? Ok. Ok. Estou aguardando aqui a participação do amigo. Eu já vou dar início aos assuntos. Estou aguardando aqui. Bom, pessoal, enquanto ele não chega, está verificando lá, não sei se é internet. A última live eu comentei, né, sobre o 3.1 Atlas, o cometa, e o tamanho de mais ou menos 320 quilômetros, né? Ali o núcleo com 5,6 mais ou menos de diâmetro, e ele chegou na velocidade de 68 km por segundo, no mais ou menos 244 mil quilômetros por hora. E ele atingiu ali o seu... Ele fazia parte do sistema interestelar. E então agora ele está fazendo parte do sistema solar, né? E muitas pessoas estavam ali
questionando se que era nave alienígena. E deixa eu ver se está chegando algumas informações aqui, pessoal. Estavam questionando se era larva alienígena. Outros já falando que eram os Nephilim, né? Bom, então ela chegou ao seu periélio no sistema solar, dando seguimento, né, à velocidade. A velocidade atual, do dia 29, se encontra em mais ou menos 261 quilômetros por segundo, em torno de 221 mil quilômetros por hora. Ela deu uma atenuada, está mais próximo do Sol. E em dezembro ela vai poder ser mais visível, né? Em dezembro. Nosso amigo ainda não apareceu. Em dezembro ela vai ser mais visível em novembro, ou seja, e em março. Isso, em março também. E as pessoas que tiverem uma luneta mais específica vão poder ver. Era visível até então, quando ela chegou no dia 29, quando ela ali adentrou o sistema solar, então no seu periélio, mas ficar visível, né? Não tinha luz ali, então ficou dificultoso. E muitas pessoas ali, muitas especulações com relação ao brilho. Manda novamente aí, tá caindo aqui. Muitas especulações com relação ao brilho dela, né? E por que esse brilho todo? Muitas especulações concernente ao brilho. E esse brilho se deu porque quando ela adentrou ao sistema solar, no seu periélio, ocorreu a liberação dos gases ali no núcleo. Manda novamente, você que está vendo aí. E o que acontece? Essa radiação intensa do Sol, ela propiciou, fez com que ocorresse ali uma espécie de sublimação. Ela descongelando, né? Os gases são liberados, passando para o estado sólido, dentro do estado sólido, para o estado gasoso. E esse núcleo, esses gases ali, o que contém de substâncias ali são as H2O, amônio, amônia, amianto, dióxido de carbono, né? Amianto, eu falei, arsênio também, porque ao liberar esses gases, por meio de liberar esses gases, essa reflexão da própria luz do Sol, bem como também o calor intenso da radiação do mesmo, quando ele adentrou ali em seu periélio, ali no sistema solar, que ele é interestelar, ocorreu esse brilho. Cientificamente, ocorrendo esse brilho, então fez parecer que era uma nave, né? Mas não só esse, o Oumuamua também, que foi descoberto em 2017, quando ele adentrou também no sistema solar, no seu periélio, foi descoberto em 2017, também liberou certos gases, embora varia muito de cometa. Cometa em relação a cometa, tem cometas que liberam mais gases, são maiores, né? E nós tivemos também o Borisov, que tem esse nome em homenagem ao astrofísico, parece que era russo, que ele descobriu em 2019 o Borisov. Então esse é
três em um Atlas, porque teve também esses cometas, né? Depois tivemos também aquele Halley, né, e tal, muito tempo atrás. E é muito interessante. Mas há muitas especulações ainda, né? As pessoas estão achando que são naves extraterrestres pelo brilho, pelo aspecto do brilho. Estão achando que já vai ser os Nephilim. Como assim Nephilim já? Os anjos caídos que copularam com as mulheres, nasceram um gigante chamado Nephilim. Esses anjos vieram para uma missão, eram ordenados para uma missão, eles se desviaram da missão do Criador e eles tiveram ali, pularam com as mulheres e nasceram os gigantes. E esses gigantes começaram a devorar plantas, animais, estava já homem também, os homens. E antes os anjos começaram a ensinar ao homem, né, sobre espadas, sobre armadura, feitiços. As mulheres ensinaram as pinturas. Então eles trouxeram todo esse ensinamento, tá? Então, creio que o Carlos deve estar com problema de internet. Vai tentando aí, Carlos. Vai tentando aí. Então, pessoal, esses gigantes estavam devorando, já estavam já atormentando, e eles não estavam mais aguentando. E eles clamaram para que o Eterno então viesse o dilúvio, né? Causasse o dilúvio e morreu uma grande parte desses gigantes. E os néfilis estão aprisionados, né? Estão aprisionados. Essas pirâmides também já descobriram que ela tem algo ali, assim, magnético, misterioso dessas pirâmides. Inclusive, alguns homens ali, pesquisadores da América Latina, eles já visitaram esses lugares ali no Peru, por ali na Bolívia, e viram essas construções nefilíticas. Construções essas que realmente até grandes escadas pareciam ser construídas pelos gigantes. Eu acredito também que a pirâmide também foi construída pelos gigantes. Então, já acharam ossadas, né? É porque o sistema de Roma escondeu muito, né? Os crânios, as ossadas desses gigantes. Mas isso é evidente pelo livro de Enoque, né? O livro de Enoque fala muito sobre esses gigantes, sobre os anjos que pularam, sobre esses anjos que estão aprisionados. Tudo indica que na Antártida também tem uma base lá que eles escondem muito. Se a pessoa adentrar lá, a pessoa é impedida de adentrar lá na Antártida por causa de ter uma base lá secreta. E esses anjos estão aprisionados nesses lugares aí, inclusive na Antártida. E é um mistério, mas eles realmente, de fato, estão aprisionados, tá? Os Nephilim. E, no meu ver, não é agora essa queda, esse cometa não tem nada a ver com Nébulas, até o momento, na minha opinião. As informações são válidas, desde que as pessoas busquem ali a dar sua opinião, busquem estudar, analisar. O objetivo aqui não é descredibilizar nenhuma dessas pessoas, até os ufólogos também, que acham que são alienígenas, mas de modo, né, que vão surgindo ali imagens e também o movimento do próprio cometa, as pessoas vão definindo naturalmente do que se trata, que eu já acredito até então que são cometas. Outros falam também de sinais. Bom, eu vejo, talvez diretamente como sinais, eu acredito muitos sinais proféticos, nós vamos ter muitos sinais proféticos, a lua de sangue, o eclipse, que as pessoas conseguem ali analisar as datas ali, são sinais proféticos, né? E outra coisa que eu quero comentar, mas o cometa, por seguir, fazer parte ali, né? São vários cometas, passa a ser um sinal porque eu vejo como representa ali a grande magnitude do espaço, da galáxia, né? E que quem criou isso tudo foi algo superior, chamado Deus. Eu vejo nesse sentido, né? Eu vejo nesse sentido, tá? Com certeza, eu vejo nesse sentido. Bom, estou aguardando aqui a chegada do meu amigo, mas acho que ele não está conseguindo.
Se você chegar aí, vai tentando aí. Deve ser sua internet. Deve ser sua internet que está tendo algum problema aí, né? Deve ser a sua internet. Vai tentando aí, ok? Vai tentando aí. Ver se chegam mais algumas informações aqui. Tá dificultoso, né, amigo? Não tá conseguindo, né? Deve estar com problemas de internet. Então, esse periélio aqui, o corpo celeste, o cometa está mais próximo do Sol. E ele vai ficar até março, aproximadamente ali, onde vai ter possibilidade de ser mais visível entre novembro e março, final de março. E ele vai seguir o rumo para o rumo para o espaço intergaláctico, né? Interestelar. E realmente são espetáculos, né? Mas enquanto isso, ainda as especulações continuam para aqueles que gostam de pesquisar e querem sempre estar ali envolvido, né? Isso faz parte do processo, né, pessoal? Isso faz parte do processo. Deixa eu ver como é que está a iluminação aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver como é que está a iluminação. Ok? Tá tudo bem. Como é que está o áudio? Tá beleza? A minha imagem também. Então, pessoal, ele deve chegar ali em dezembro, mais ou menos, a 50, reduzir um pouco, a 54 milhões de quilômetros, ali perto de Júpiter, ali em março, perto de Júpiter, mais ou menos. Vai chegar ali mais ou menos perto de Júpiter em março, né? Com a velocidade de 54 milhões de quilômetros. Ali da distância ali. E, deixa eu ver, em dezembro ele vai chegar a 269 milhões de quilômetros, mais ou menos 269 milhões de quilômetros ali, vai passar do Sol, isso mesmo, vai passar ali mais ou menos. Em dezembro vai poder ser visível esse cometa, que eu até então acredito que é um cometa, né? Mas tem um brilho extraordinário, repito que isso aí é devido a as partículas de gases liberadas, né, devido à radiação do Sol ali sobre ele, tá? Não, não vai passar na Terra, aqueles que estão achando que vai cair na Terra, não, não vai. Está muito longe disso. A NASA, ela demonstrou alguma defesa precisa nisso, porque ela queria, de certa forma, mostrar esse preparo, né? Embora depois a NASA se absteve de trazer algumas informações com relação ao mesmo, depois alegou falta de verba, mas eu estou até usando o chapeuzinho da NASA aqui. A NASA também, de certa forma, ela procurou guardar algumas informações confidenciais. A NASA guarda muitas informações confidenciais. Aqueles que têm uma certa... traz algumas informações fora da NASA, acabam ali esclarecendo mais, né? Mas procurou ali articular as informações e realmente ele vai seguir depois o seu trajeto, tá? Ele não vai bater na Terra. E então, no meio disso tudo, pessoal, está havendo ali uma preparação, tá? É chamada uma operação psicológica. Esta operação psicológica, deixa eu carregar aqui, porque esse aparelho que eu vou pegar, que eu vou talvez mostrar algumas imagens, né? Algumas imagens para até então poder provar, de certa forma, alguma coisa que eu vou estar falando no outros assuntos aí. Então, essa operação psicológica, ela deixa as pessoas ali um pouco histéricas, né? Porque até o ex-diretor do FBI ele comentou sobre o engano Alien. Como assim engano Alien? Existem tecnologias preparadas pelo homem.
Então, nós temos aí tecnologias até antigas, chamado Raio Azul, projeto Blue Beam, que já fizeram o teste até em deserto, vocês pesquisam aí. Em 1940 e pouco já desenvolveram ali discos voadores ali, e todo esse preparo com filmes que vem passando, né, esses filmes também vêm já alimentando a mentalidade das pessoas sobre as possibilidades. E hoje os pesquisadores estão até encontrando ali elementos, alguns elementos misteriosos capturados, né, que, tirando essas montagens, eu me refiro a elementos. Por quê? Nós temos um mundo onde temos o plano físico, então nós temos um plano também chamado plano espiritual. Então, o plano espiritual, que eu já vou falar depois que eu terminar o assunto do engano alien, é que a Roma também tem toda essa análise concernente ao, à observação, o nome da observação que eles têm lá, né? É, é Lúcifer. Você vê, é o nome, Lúcifer. E eles vêm observando, eles estão em conluio com todo esse processo aí de Alien, tá? E a humanidade, grande parte, está curioso com relação a todas essas aparições. Inclusive, nós tivemos aí também no passado, né? Alguns lugares dos Estados Unidos ali, que apareceram ali aqueles drones, aqueles OVNIs, porque OVNIs são objetos não identificados. Até então, quando você não identificou o objeto, não necessariamente que ele seja um alienígena, mas ele é um OVNI porque ele não é identificado. E muitas especulações continuam, algumas histórias também com relação a aparições de pessoas que falaram que foram abduzidas, que viram esses seres, pessoas do FBI que presenciaram ali materiais. Assunto que eu posso trazer para a próxima live, né? São histórias que eu vejo como evidentes. Vou trazer para a próxima live, porque vai ficar muito longo o assunto. E eu tenho outros assuntos também para comentar, né? Então, não descaracterizamos os ufólogos que estão buscando ali através de seus estudos, mas existe no meio disso tudo um engano alien. Inclusive eu botei aqui, já divulguei no Face aqui alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, sobre um diretor do FBI que ele falou que ele trabalhou para o FBI, ele passou a ser investigador sobrenatural, porque ele pegou casos sobrenaturais, inclusive ele também ajudou ao diretor daquele Arquivo X, que é um filme com base que refere-se muito a uma conspiração, né, que tem a ver um pouco com a realidade, conspirações que existem, tá? E retrata muito a realidade. Essa série retrata, né, um pouco da realidade concernente a conspirações, em vários pontos. E ele passou informações que ele trouxe do seu cotidiano na vida real para o diretor na época. Então, ele falou que hoje ele acredita nos aliens, mas ele acredita que há um engano no meio disso tudo, que eles podem forjar. Segundo ele, segundo alguns fatos, e segundo também a minha forma de analisar os fatos. E outras aparições misteriosas que a pessoa não consegue explicar. Aí eu passo para a questão espiritual. Que a questão espiritual, ela também pode estar ligada muito a essas aparições e até outras. Porque adentra o plano físico, espiritualmente falando, são demônios também que podem aparecer de várias formas, e isso está muito ligado. E eu vou mais longe ainda. Pessoas do governo, determinados governos do mundo todo, e também pesquisadores científicos estão também buscando essas forças. Ou seja, eles estão ligados a essas forças ocultas. Uma vez que estão ligados a essas forças ocultas, eles atraem para o plano físico elementos que venham confundir a mente, ao mesmo tempo aterrorizar, causar medo e também o engano.
quando se trata de um elemento que causa engano, ele desperta curiosidade naquelas pessoas. E elas desenvolvem uma determinada crença e busca. Elas ficam passivas, não questionam. Quando se trata de um elemento trazendo medo, é quando a pessoa ela passa a ficar assustada quando aparecem certos elementos até espirituais e elas ficam assustadas e ficam histéricas, achando que esses elementos vão causar destruição, né? Já desde já, e elas passam a estar descrentes do que as profecias se referem. Até já ouvi falar das profecias, até conhece, mas elas ficam deturpadas. Por quê? Porque elas passam a agir emotivamente com relação à visão dos fatos. É igual essa situação do 3.1 Atlas. Porque as pessoas já achavam que ia cair, que ia causar esse dano, ia atacar, haver ataque, mas as profecias têm que se cumprir. O mundo não vai acabar com meteoro, ok? E nem guerra. Quando você fala uma terça parte vai morrer, pode ser vários eventos que vão ser criados, desenvolvidos para matar grande parte das pessoas, que existe uma agenda chamada despopulação, que é a agenda da nova ordem mundial, que é a redução populacional. Tá? A redução populacional ela existe. A pandemia criada, preparada, foi um teste que fizeram, prepararam tudo isso aí, depois vieram com as picadas, que o Facebook tirou os vídeos, inclusive eu botei alguns vídeos aqui, e outros que divulgaram no YouTube. O governo Biden lá, que entrou por fraude eleitoral nos Estados Unidos, mandou tirar, pediu para tirar. Para quê? Para tirar a verdade das informações. Aí agora, as plataformas resolveram o quê? Entregar os materiais às pessoas, reconhecendo que realmente era verdadeira. Tinha veracidade. Que veracidade é essa? Que a pandemia é criada e as picadas. As vacinas mataram muitas pessoas e até hoje estão matando. Porque tem tecnologia de mRNA, terapia genética, que pode causar câncer. E está causando e vai aumentar também por isso. E também o grafeno, que ele se forma um coágulo. Quantas pessoas, crianças morreram aí de trombose, AVC, infarto? Então a verdade, ela demorou, mas chegou. Aqueles que não acreditaram, acharam que era teoria da conspiração, hoje estão vendo que, de fato, de verdade, é evidente devido aos fatos. Então, mas só que o engano continua. O preparo, a operação psicológica, ela continua a todo vapor. Antes da pandemia, já no início, eu já denunciei aqui. Pessoal, toma cuidado com esse experimento, toma cuidado com esse experimento. Eu fiz a minha parte, como muitas pessoas fizeram, né? E que tinha outras formas inteligentes, naturais de se prevenir. Então, há uma modificação na estrutura de informação doutrinando as pessoas, né? Com base no livro dos Psicopatas no Poder, inclusive ele mandou uma mensagem para mim aqui, acho que não está conseguindo entrar. Deixa eu verificar aqui. Estou tendo algum problema aqui. Ele está querendo entrar, não está conseguindo. Então, eu vou pedir, quem estiver assistindo, eu vou entrar com a segunda parte da live, onde eu vou dar seguimento com outros assuntos aí que eu tenho para comentar, inclusive que faz parte da agenda, tá? Você que quer observar essa agenda, o que está acontecendo no mundo, o que eles estão preparando para o cenário, dentro do cenário geopolítico para essa futura governança global e a teocracia, a tecnocracia, vale a pena, pessoal. Eu não vou trazer todas as informações porque é impossível numa live só, mas realmente são informações aí que vão abrir a visão e a mente, né, e vai trazer um resumo aí muito importante, tá? Então, todo esse preparo que está havendo no mundo está deixando o quê? Com base no livro dos Psicopatas no Poder, o psiquiatra, tem que me lembrar o nome dele, ele, polonês, ele descobriu que
no poder existe quase 50% de psicopata. E na sociedade 0,4%, mais ou menos. Ou seja, esses psicopatas no poder, eles começam o quê? Tá envolvido nessa agenda diabólica que está acontecendo no mundo. E eles utilizam as pessoas através da sua emoção, manipula, e essas pessoas ficam histéricas. Então eles aproveitam das pessoas histéricas, eles trabalham o medo excessivo, pega a fraqueza do mesmo, das pessoas, e implementa ali o que? O seu controle. E o que aconteceu na pandemia, o que aconteceu antes, o que aconteceu, o que continua acontecendo em muitos aspectos, não é verdade? Então isso se dá por uma preparação, uma operação psicológica. Simples assim, uma operação psicológica está sendo implementada no mundo. E vai continuar. É igual aquele filme da Matrix. Você pega a pílula azul ou vermelha, você escolhe. Qual que você vai querer? Mas as pessoas preferem ficar no engano. Fazer de conta que está tudo a mil maravilha. Aí vem as pessoas com um argumento, não, mas isso aí é para criar alarmismo. Alarmismo foi o que vocês viram em certas mídias aí, que em vez de falar a verdade, deixaram vocês perturbados, a ponto de se estressarem e prejudicar a sua própria saúde. Por quê? Porque a verdade, quando você abre os olhos da pessoa, você fala o motivo e que tem outras formas da pessoa se preparar, você está ajudando aquela pessoa. Podia muito bem aqui estar falando que está tudo mil maravilha, que o país vai ficar mil maravilha, que o mundo vai ficar. Eu estarei mentindo, pessoal. Eu estarei mentindo. Quem quer saber da verdade, fica aqui na live. Agora, quem quer ficar aí em conto de fada, não vale a pena. Então, a live não é a live certa para você. Ok? Simples assim. Eu sou ser humano como você, motivo tanto como você, mas eu procuro essas informações para amadurecer, que me livrou de muitos enganos. Bom, está chegando aí o amigo Carlos. Bom dia, amigo Carlos. Está ouvindo? Bom dia, Jairo. Travou aqui pra mim, né? Mas tá. Vamos lá. Mas está conseguindo ouvir? Como é que está conseguindo me ver, ouvir ou não? Tô te ouvindo. Então, para nós ganharmos tempo, eu vou deixar rolar assim, tá? É, a Poxa, gente se a deixa pessoa. isso. Não sei, você que sabe. Você quer que eu saia e entre com uma outra live? Vamos deixar assim, a gente tá conseguindo interpretar, então vou deixar assim mesmo, hein? Apesar de que, Carlos, se a live tiver já um tempo, deixa eu verificar, de 32, chegando a uma hora, para ela não ficar muito longa, eu prefiro dividir a live, né? E nesse intuito de eu dividir a live, eu já entro novamente, pode ser que você consiga aparecer com a imagem. Até porque também eu quero dividir mesmo, porque já estou com 32 minutos, né? É, Estou com pode muita ser então. dificuldade de botar live grande lá no meu Instagram, de jogar. Então pode ser. A gente corta essa e depois a gente volta, então. Agora eu tô Exatamente. vendo Então, que sair pessoal, aqui, né? quem estiver assistindo Ah, tem como sair aqui. a live, se quiser, eu vou entrar com a live novamente, né? Vou seguir com as informações, tá? E eu vou comentar outros assuntos aí muito importantes, concernentes ao que aconteceu no Rio, no mundo, falar um pouco da tecnologia, enfim, tá? Então fique à vontade, eu vou entrar com a live e eu já vou aparecer aí, você vai logo ter acesso, tá bom? E eu vou dar continuidade então, pessoal. Se você chegou, viu essa primeira live aqui, desse assunto, assiste a live depois que vai ficar gravada, que eu vou dar continuidade no assunto, ok? E eu fecho essa live dizendo: a verdade vos libertará, ok? Então, eu vou para a próxima live e até a próxima live.